Oi pessoal, mais uma aula chegando e nessa aula de hoje a gente vai aprender outras 6 propriedades ligadas à fonte. A gente aprendeu essas propriedades aqui na aula passada, 4 propriedades e mais 8, acho que foram 8 propriedades, se eu não me engano. Vamos aprender mais 6 na aula de hoje, ok? Bom, a primeira propriedade que a gente vai aprender na aula de hoje é o vertical align, né? É o alinhamento vertical. Vertical é em pé, tá? Então ele permite que você... Vertical é em pé. Então, ele permite que você defina o alinhamento vertical do texto com elementos específicos, como imagem. Vou dar um exemplo. Então, eu tenho aqui, né, a tag body, ela vai ter tamanho font size de 32 pixels, isso o professor definiu, tá? Então, todo o texto de P e de largado, né, no corpo da página vai ter o tamanho de 32 pixels. E eu quero que cada palavra diste uma da outra de 25 centímetros. De 0,25 centímetros. Fecharam? Tenho 3 classes. Como eu tenho 3 classes? Porque eu tenho ponto. Isso vai cair na prova, hein? 3 pontos. O ponto define uma classe. Ok? Uma classe que eu chamei de alinha abaixo, outra classe que eu chamei de alinha meio e outra classe que eu chamei de alinha acima. O nome é bem sugestivo, porque cada um faz com o texto e a imagem que está. Ou seja, o alinha abaixo alinha o texto na base da imagem. Então, eu vou ter uma imagem e um texto. O texto vai ficar alinhado na base da imagem. O alinha meio, alinha o texto no meio da base. E a terceira, a linha acima. Vai pegar o texto e vai considerar a imagem e vai alinhar o texto assim. Então, eu botei aqui, H1, fase da vida de um gato. Né? Então, um gato é um animal, né? Ele tem 3 fases de vida. Primeiro, filhote, depois ele vive adulto e depois ele fica idoso. E aí eu usei a classe a linha abaixo para filhote, a linha acima para adulto, a linha meio para idoso. E aí ficou mais ou menos isso aqui, ó. Então, como a linha abaixo, a linha acima... perdão, eu troquei aqui, né? Aqui seria middle e aqui seria top, tá? Eu troquei. Então, eu vou alterar aqui, só para não ficar... Alterar aqui... middle, e aqui eu vou alterar para top, tá? Tá trocado nos slides, por favor, consertem. E aí, quando eu executar, você vai ver que tá aqui, ó, ali a linha abaixo, a linha acima e a linha no meio, tá? Então, aqui, a linha abaixo, a linha acima e a linha no meio, tá? Você trocou, é só tocar aqui o middle pro top, tá? E aí você vai fazer certinho na sua aula, tá? Então eu estou alinhando um texto com uma imagem. Pessoal, a propriedade vertical align só funciona em determinados casos. Por exemplo, imagens com texto. Não faz sentido você fazer alinhamentos de cabeçalho com texto, de parágrafo com texto. Não, é só com elementos que são visíveis e, né, que faz sentido você alinhar verticalmente. Avançamos, tá? Então, outras propriedades ligadas à fonte. A propriedade text ident, né, que permite a indentação de um texto. E a text shadow, tá? Eu não queria. Text ident, ele indenta um texto, tá? E a text shadow permite você inserir sombras. Então, o legal que a gente vai fazer, terminar a aula de hoje fazendo, é inserindo uma sombra num texto, tá? Então, o professor colocou aqui a propriedade text shadow, e aí ele colocou 4 valores. O primeiro valor é o quão distante eu vou colocar uma sombra. Uma sombra é algo no fundo do texto. Então, quanto essa sombra vai estar distante da letra, né? Pensa numa letra. Eu quero colocar a sombra um pouco à esquerda ou um pouco à direita. Se for positivo, né, eu vou botar o texto à esquerda. Se for negativo, eu vou colocar a sombra à direita. Então, se for positivo, sombra à esquerda. Se for negativo, sombra à direita. O segundo parâmetro, o segundo valor é o seguinte. O qual a sombra vai ficar acima ou abaixo da letra. Então, você observa uma letra e eu quero colocar a sombra acima.
né? Então é um valor positivo. Eu quero colocar a sombra abaixo, é um valor negativo. E o terceiro valor é a intensidade da sombra. Tudo bem? O qual a sombra é escura, né? O qual a sombra vai afetar naquele texto. Então aqui eu botei o valor de 7 pixels e eu coloquei uma cor azul. E isso gerou isso aqui, ó. Uma sombra. Se você observar aqui, eu tenho um cabeçalho com texto e tenho sombras nesse texto. Tá? Então a propriedade Text Shadow permite que você insira sombras no seu texto. Fechado? Então na próxima aula a gente vai estudar os estilos herdados, tá? E estilos em linha. Fechado? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, manda um e-mail pro professor.